intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, minha grande sonho. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. Abra sua boca, levanta a tua voz e diga pra ele o quanto você o ama. Ele está aqui nesse lugar. Abra seu coração pra ele. Adore, 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 adore o Senhor que está nesse lugar. Totalmente teu, tudo que sou, totalmente teu, tudo que tenho, totalmente teu. Vou falar algo para vocês, né? A vida é o que a gente está fazendo, a gente tem que escolher um caminho. A vida é um caminho, é um percurso que a gente faz. Mas a gente tem que entender que quando a gente está nos caminhos do Senhor, nós vamos encontrar dificuldades, vai ter momentos de cansaço, e no meio do caminho, Deus, Ele sempre vai preparar um refúgio para nós.
Nós não estamos sozinhos. Vai ter momentos que Deus fala, ó, eu vou colocar isso na sua vida como um refúgio para você ficar debaixo da minha cobertura. E às vezes a gente depende tanto de nós mesmos que a gente vai seguindo o caminho e vai reclamando e vai achando que Deus é injusto, que Deus não ouve nossas orações. Mas Ele já preparou o refúgio, Ele preparou já um momento para a gente desfrutar e descansar. E a gente fica do lado daquilo que Deus permite e a gente não desfruta do cuidado do refúgio do Senhor, né? Que a gente possa entender isso na nossa vida, no dia a dia, quando estiver cansado. Deus tem um refúgio. E já que a gente está nessa jornada, não vamos continuar a jornada sem, simbolicamente, entrar debaixo e desfrutar do refúgio do Senhor, né? Sempre atento àquilo que o Senhor tempo na nossa jornada que a gente tem que parar e buscar o Senhor. A gente podia vir simplesmente para esse retiro e brincar, e passear, e dormir, e descansar, como a gente faz em algumas viagens, né? Mas a gente decide nessa jornada parar e buscar o Senhor. Na nossa jornada diária, no nosso dia a dia, a gente tem que parar e buscar o Senhor, né? Desfrutar do descanso dele, do refúgio, do cuidado, da cobertura, estar debaixo da cobertura do Senhor. Amém. E depois que a gente tiver esse momento, a vida não para, ela continua. E a gente continua a nossa jornada. Amém. Né? Vamos continuar louvando o Senhor. Pode até acabar de sair da presença do Senhor, mas aí vem as dificuldades. Para onde a gente vai agora? A gente precisa saber que caminho a gente escolher. E vai ter muitos momentos na vida que a gente não sabe o que fazer. Nós estávamos conversando na mesa hoje, não sabemos o que fazer. Se eu faço isso, se eu escolho isso, se eu tomo essa decisão, mas o que o outro vai pensar? São caminhos, e agora? O que eu faço? E muitas vezes a gente fica parado, olhando, e agora? O que eu faço, o que eu não faço? E às vezes a gente não pega nenhum nem outro, a gente volta, porque é mais seguro, eu sei o caminho de volta. Mas Deus, Ele nos impulsiona, e Ele nos força a escolher, porque a vida é feita de escolhas, decisões, a gente precisa amadurecer. Às vezes o Davi fala, o que eu faço agora? Eu vou com essa roupa ou com aquela? Qual foi a última dúvida dele que ele mandou ele Que a gente ia buscar ele de lá. Se ele ia para o jogo sexta-feira ou ele vinha para cá? Dúvida. Eu vou para qual caminho? E aí eu não posso escolher, a gente não pode escolher para ele, a gente tem que ensinar ele a tomar as decisões, ele tem que escolher. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele espera que a gente escolha, que a gente faça decisões, né? E o Vitor fez a decisão. Qual caminho? Não, eu vou na que você falou primeiro agora. A né, Melissa sabe, a Melissa sabe. Melissa, Nós já fomos pra lá, Vitor. vocês foram para lá? Não, nós fomos pra lá. Lá não tem saída se você continuar não, porque aí é só nadando. Não, aqui, Por isso aqui que o tem. Vitor quer ir por aquele. Então vamos fazer a Tem outro? decisão. Ah, tá. Ele fala que tem outro. Vamos Ó, pra e cá. às vezes o caminho estreito é que é o caminho certo, hein? Porque às vezes tem um largo e um estreito. Outro ensinamento forte.
Aqui está mais largo, É mais fácil, né? mais fácil. Mas não quer dizer Mais que é o fácil melhor. para caminhar. Mas a palavra de Deus diz, vai pelo caminho estreito. O caminho estreito, o que é? Eu abdicar de algumas das minhas vontades, é eu desejar buscar Deus, é eu gastar tempo com oração, com ler a palavra. É o caminho estreito. O caminho largo, tudo pode. Eu posso tudo, não tem barreiras. Eu faço Deus meu servo. Deus tem que fazer aquilo que eu quero. O estreito, Senhor, qual que é a sua vontade? Então vamos experimentar o caminho estreito. Quer ir pelo caminho estreito, Vitor? Senão eu faço a palavra entrar na sua cabeça. Em qualquer outro lugar, a sua glória me atrai, tua presença me atrai. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai. Da casca. Queria trazer outro ensinamento para a gente. A Bíblia fala que quando o homem pecou, houve uma separação entre o homem e Deus. Nós nos separamos de Deus por causa do pecado de Adão. Então é como se Deus estivesse lá do outro lado. Esse rio que passa aqui separa, não tem como a gente chegar. A única forma de agora a gente chegar até Deus, o que é? É se tiver uma ponte. Jesus é essa ponte. Jesus é a ponte que agora liga o homem que estava separado de Deus. Jesus é essa ponte que leva até Deus. Então todos nós aqui, um dia entendeu isso e atravessou a ponte, pegou a ponte. Então, Amém. quando a gente atravessar aqui, você tem isso em mente. Jesus é a ponte que me leva até Deus. Eu não estou mais separado de Deus, eu Amém. estou em Deus agora. Amém. E o mais extraordinário é que Deus, por causa de Jesus a ponte, ele vem se tornar um Emmanuel, Deus conosco, ele está conosco. Ele veio na terra, esteve conosco. E mais do que isso agora, uma vez que ele subiu aos céus, ele vem agora não só estar conosco, o Davi está conosco, o Victor está conosco, mas agora ele vem em um lugar mais íntimo de nós, uma vez que ele subiu aos céus e permitiu que o Espírito Santo viesse. Ele está em nós. Ele está em nós. Então, desfrute dessa ponte que é Jesus, que nos ligou novamente a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver,
buscar cada vez mais a Deus, entenda isso para não se desanimar. Talvez o caminho se torne cada vez mais estreito, porque é um sacrifício, há uma busca em Deus, não é algo simples. Ele fez de graça, Ele nos deu a salvação de graça, mas agora querer estar na presença dEle, tem um preço que a gente tem que buscar, e cada vez mais o caminho fica estreito. Quando o caminho começar a apertar, ficar estreito, você se sentir sozinho por causa de Deus, e próprio Jesus ele fala no Sermão da Montanha: bem-aventurado os que sofreram por minha causa. Esse é o caminho estreito. Não desista, permaneça sempre nos caminhos do Senhor. Não tem como a gente ser derrotado quando a gente está no Senhor, mas há lutas, não vai ser uma jornada fácil. Por isso que toda vez a gente tem que parar, lembrar da cruz, lembrar que o Senhor está conosco, orar, colocar diante dele nossas necessidades e continuar avançando em fé, confiando no Senhor. Aleluia. Porque quando a gente está no caminho estreito, a gente não enxerga muito uma luz no fim do túnel. Por
Por isso que é difícil persistir, permanecer, por isso que muitos desistem. Porque esse caminho às vezes estreito, machuca, dói, a gente não vê resultado, a gente se torna cansado. Mas a fidelidade, a persistência no Senhor vai fazer a gente chegar no fim da jornada. Vai fazer a gente viver os planos dele para nossas vidas. E como a própria palavra diz, ele é que sabe os planos que tem ao nosso respeito. E no final dessa caminhada com o Senhor, ele sempre vai trazer esse resultado, algo surpreendente. E a Bíblia fala que quando a gente chegar na glória, o lugar que ele tem preparado para nós, nem olhos e nem ouvidos sequer pode imaginar o que ele está preparando para nós. Amém. A gente pode ter uma noção disso. Agora, quando a gente acabar a jornada desse caminho estreito, desfrutar daquilo que o Senhor prepara para nós. Amém. A gente está tendo no Senhor. Ele está preparando tudo isso, preparou tudo isso para nós. A gente amanheceu de um jeito, com um plano, e Ele faz conforme Ele quer, e a gente só está desfrutando disso porque a gente decidiu ouvir a voz do Senhor, ver o que Ele quer para nós nesse dia. Senão a gente não estaria desfrutando disso.
esse é o melhor momento de fazermos o culto. Um momento onde o sol vem, onde resplandece sobre essa água, onde a natureza dele se faz visível para nós. A gente não tinha planejado essa experiência de fazer essa trilha, de começar o culto já. E Deus trazendo coisas, não planejamos nada. Cada parada na trilha de uma reflexão profunda das coisas espirituais. Que tremendo. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã tem tudo a ver com isso, né? Quem sabe de cor o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1? Alguém sabe? Quem sabe, levanta a mão. Gênesis 1:1, primeiro versículo da Bíblia. Qual que é, Davi? No começo, alguma coisa no começo, Deus criou a terra e os céus. Muito bem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia relata em Gênesis, deixa eu ver meu horário aqui para não ultrapassar. Ok. A Bíblia relata esse momento onde não existia nada. Isso que a gente está vendo aqui, essa natureza toda, não existia, era trevas. E aí a Bíblia relata que Deus criou os céus, que céu lindo, criou a terra, criou todas as coisas. Tudo que a gente está vendo aqui, essa criação de Deus não existia. E às vezes, como a gente está acostumado a ver, a gente não desfruta e não valoriza. Mas tudo Deus criou. Tudo isso que a gente está vendo foi criação de Deus. Ontem a gente comeu um peixe gostoso que saiu desse lago. Deus criou os peixes. Ele criou todas as coisas para que o homem desfrutasse. E hoje a gente está aqui envolto na criação de Deus. Né? É um privilégio porque a gente está cultuando a Deus em meio à sua criação. Todos os domingos a gente cultua o Senhor, mas a gente cultua num prédio fechado, que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo lá fora, se está sol, se não está. A gente não vê a criação de Deus, as árvores. Aqui nós estamos diante da criação de Deus. As árvores, o mar, o céu, os peixes, os animais que devem estar aí nessa floresta. Espero que nenhum urso venha participar do nosso culto nessa manhã. Mas nós temos a presença de uma onça pintada. Cuidado com a fera. E o mais interessante é que diante de toda essa criação estamos nós, o homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a única parte, a obra-prima de Deus que Ele fez igual a Ele. Ele colocou características em nós como Ele. Ou seja, há um interesse de Deus em nós de um domínio sobre toda a criação e de manter esse relacionamento com Ele. E nós estamos aqui cultuando a Deus diante dessa criação como um todo. Homem, natureza, animais, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. E o mais interessante desse versículo, que mostra a grandeza de Deus, é que a palavra fala, né, como nós lemos, no princípio.
Aliás, nós não lemos, nós só mencionamos ela. Se você está com a Bíblia aí, abra aí. Eu sei que vai ser difícil achar esse versículo, Gênesis 1:1. Mas se você for rápida ou rápido, abra aí Gênesis 1:1 e diz o quê? Vamos ler todo mundo em voz alta. No 3. 1, 2, 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. O interessante desse versículo é que se a gente for no grego e no hebraico, toda vez que a gente menciona isso, grego ou hebraico, qual que é a relevância disso? É que são os originais da Bíblia, onde foi escrito pela primeira vez. Então ali está a realidade daquilo que foi impresso. Com o passar do tempo, né, as traduções elas vão tendo uma certa interferência, mas isso não afasta e não nega a fidelidade de Deus em sua palavra. Muitos falam, mas a tradução o homem incluiu. Não. Aí nós estaríamos dizendo que Deus é falho, que Ele não sabe fazer as coisas. A palavra de Deus é uma só. E alguma interferência aí de tradução não tira o conteúdo principal do texto. E para aqueles que querem se aprofundar, ainda tem o hebraico e o grego para nos auxiliar no estudo, como eu quero compartilhar com vocês agora. Que no original não tem esse artigo no, mas ele tem em. Poxa, mas o que muda isso? Me explica, porque eu não, na escola, eu já tinha uma certa dificuldade quando a professora mandava conjugar a frase. Como que chamava? Análise sintática, já dava um tremor. Como é que eu vou analisar o sujeito da oração? Olha só que confusão a língua portuguesa. Então me explica qual a diferença no princípio e em princípio. Quando a gente lê no princípio, a gente está dizendo que houve um momento específico ali. Naquele momento, no princípio, aconteceu ali, Deus criou os céus e a terra. Quando a gente coloca em princípio, fica extremamente indefinido quando aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Que a grandeza de Deus ela é tão grande que não houve um início ali específico, já existia antes, ele já existia antes. E num determinado momento dessa eternidade, ele começa a criar as coisas. E ele começa a criar com a palavra. Olha que tremendo o poder de Deus. Tudo que a gente está vendo aqui, como é que ele criou? Haja luz, porque estava tudo em trevas. E ele falou, haja luz, e houve luz. A luz obedece à palavra do Senhor. Haja árvores, as árvores começam a acontecer. Os animais começam a acontecer, tudo com a palavra do Senhor. Agora separe os céus da terra. Águas são separadas. Como? Só Deus falando. Olha que tremendo isso. Tudo que nós estamos vendo aqui, e hoje a gente sabe que você tem que plantar uma semente para você ter uma árvore. Você, para ter mais peixe, você tem que deixar eles se fecundarem ali. A peixe mulher, a peixa, tem que engravidar.
E alguns impediram a multiplicação da espécie nesse final de semana para fortalecer outra espécie. Mas é bíblico. Deus falou que a gente dominaria sobre os animais. Toda a criação foi feita para o homem desfrutar. Mas a gente sabe que a criação hoje, se quiser acontecer dessa maneira, quando Deus criou, não se tinha nada, Ele não plantou nada, Ele só disse, haja. E acontecia. E acontecia. E quando Ele formou você e eu, Ele reuniu ali a Trindade e falou assim, vamos fazer algo especial, algo que pareça conosco, a nossa imagem, a nossa semelhança. E que triste, alguns rejeitarem isso, rejeitarem o Criador, não quererem estar perto. Mas foi assim que tudo aconteceu. E aí, eu quero dar um salto na história. E ir lá para João. E aí eu quero fazer a mesma pergunta. Alguém sabe de cor o primeiro versículo do livro de João? João 1:1. Aline. Mais alguém? Gente, vocês estão ruins de Bíblia, a gente precisa ler mais a Bíblia e decorar. Decorar a Bíblia. Viu, Léo? Quero ver esses... Cadê o Vitor também? O Vitor decora bobagem, né? Quando a gente fala alguma coisa, ele já capta e fala, uma hora eu vou usar isso contra alguém. Decora a palavra, Vitor. Senão eu vou ser obrigado a colocar a palavra na sua cabeça, você sabe que é forte. João 1:1. João faz algo extraordinário nesse versículo. Por quê? Porque ele apresenta Jesus. João, para você entender a profundidade desse versículo, de fato, você tem que entender quem era João. João era o discípulo mais próximo de Jesus, a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus amava João. A Bíblia não relata isso dos outros discípulos. Jesus ele não faz acepção de pessoas, mas João tinha algumas características que atraía Jesus. E a Bíblia deixa isso bem claro, que Jesus ele amava João, eles tinham um relacionamento muito próximo, muito íntimo. Então a gente vê que João era o que mais conhecia Jesus por causa desse relacionamento que ele tinha. E aí, por causa dessa intimidade, ele pode falar o que ele fala aqui, quando ele apresenta Jesus, quando ele fala assim, quem é Jesus? Ele quer apresentar para a humanidade e ele quer apresentar para nós hoje, segundo a ótica dele, de quem andou ali muito próximo. Entre os discípulos, ele era o mais próximo de Jesus. Ele apresenta Jesus dizendo que, em João 1, versículo 1, no princípio, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Que profundidade que João chegou para definir Jesus para as pessoas. Quem é Jesus? Jesus, no princípio, ele era a palavra. Quando Deus falou haja luz, ele usou a palavra, era Jesus que estava ali fazendo acontecer todas as coisas. E Jesus, essa palavra, estava com Deus. E mais, ele era Deus. Para a pessoa chegar numa conclusão dessa, de ele estar ali querendo apresentar Jesus naquele momento que ele estava vivendo com Jesus, e ele lá no passado
onde tudo aconteceu, onde tudo começou, e fazer esse link, é que ele queria mostrar a profundidade de quem era Jesus. Jesus, no início, ele era a palavra criativa de Deus que fez todas as coisas nascerem. E ele estava ali com Deus, lá. E ele era o próprio Deus. Ele queria apresentar esse Jesus. E mesmo assim, as pessoas não querem Jesus. Não querem Jesus. Não acreditam. Não acreditam. E aí ele continua o texto dizendo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Se Jesus não tivesse, nada aconteceria. Se nós estamos aqui, nós acabamos de ilustrar uma palavra. Jesus é a ponte. Se não fosse Jesus, nós estaríamos distante ainda de Deus. A ponte, o caminho e a direção, né? A ponte, o caminho e a direção. A ponte, o caminho e a direção. Se não fosse Jesus, nada disso aconteceria. Nada disso aconteceria. João, ele está dando essa profundidade, essa seriedade. Aí ele fala no versículo 4, nele, porque Jesus já não está aqui mais. E ele está agora deixando escrito a experiência dele. E ele fala, nele estava o quê? A vida. Nele estava a vida. João, que vivenciou com ele, que andou com ele, que era mais próximo, ele não tratava como amiguinho. Ele falava Jesus, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e ele era o próprio Deus. Nele havia vida. Nele havia vida. Jesus tinha vida. O que é vida? É que a mesma coisa que lá no princípio, não tinha nada, só trevas e morte. E Deus traz vida mediante a palavra. Jesus era a vida, e a vida, o que era? Era essa luz aos homens. A humanidade está em trevas, está em trevas. Isso é o que mais machuca meu coração. É que as pessoas estão em trevas e não estão nem aí, não estão nem aí. Como me dói isso. Porque Jesus é a vida, e ele veio trazer essa luz. Quando a gente precisa da luz, significa que a nossa condição é de trevas. E se o homem não reconhece isso, a luz não chega para a pessoa, a vida não chega, porque ela acha que está tendo vida. Mas Jesus diz que ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. As pessoas não compreendem Deus. Só que eu não estou pregando para as pessoas que não compreendem Deus. Eu estou pregando para você. Amém. Para você nunca deixar que essa luz te abra os seus olhos. Que você nunca deixe de compreender esse Jesus, quem ele é. Que você não se perca. Não é porque você está aqui hoje que você está firme, está garantido. A gente vê muita gente que um dia esteve aqui, está fora. Não deixaram de compreender a luz. Rejeitaram a vida. Nele havia vida. Nele havia vida. João, ele estava apresentando Jesus. Em nenhum outro lugar você vai encontrar isso, João está dizendo. Eu que andei com ele, não há vida em mim, mas nele havia vida. Onde ele tocava, as pessoas ressuscitavam, estavam mortas. As pessoas estavam presas,
eram libertas. Jesus trazia vida. Ele não se ele se preocupava tanto com a vida que não se importava se era um sábado. Ele se preocupava, a pessoa não pode sofrer um dia mais sequer. Para que eu vou esperar o dia seguinte? É hoje o dia de buscar Deus. É hoje o dia de viver com Jesus. Ah, não, mas deixa eu terminar isso, aquilo, depois eu vou servir ao Senhor. Não, se você não colocar prioridade, se você não começar o seu dia, como a Thaís falou hoje na devocional, com Jesus, o resto do dia você não vai fazer mais. Você não vai fazer mais. Versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho de quem? Testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Qual que era a função de João Batista? Por que ele vem primeiro? Por que a gente fala que ele veio preparar o caminho? Para ele testemunhar para as pessoas quem é esse Jesus. O que João está fazendo aqui, testemunhando, João Batista fez isso antes por Jesus. Por isso que a gente sempre fala, testemunhe. Por quê? Porque quando você testemunha algo que Deus fez na sua vida, você está fazendo outras pessoas crerem. Você está dando um exemplo prático da sua vida. Você está fazendo a coisa sair da teoria e se tornar prática. Ó, Deus, ele faz assim. Por isso que o testemunho é tão forte. Testemunhe, testemunhe. E não só isso, seja um testemunho vivo. As pessoas não podem olhar para vocês e falar, ixi, Marquinho? Marquinho vai na igreja? Ixi, o Neto? Isso não é um bom testemunho. Às vezes a gente não se preocupa com isso. A gente faz escolhas como a gente fez na trilha. A gente escolheu um caminho. E a gente não se importa se a gente está glorificando a Deus ou não. Toda a natureza glorifica a Deus. Toda a natureza glorifica a Deus. E a sua obra-prima, que é o ser humano, somos nós, muitas vezes nós deixamos de glorificar a Deus e de obedecê-lo. Somos teimosos. Marquinhos deu um testemunho hoje que às vezes a Maria Antônia é teimosa. Ó, cara feia! Às vezes nós somos teimosos com Deus. O que é teimoso? É a gente insistir com a nossa vontade, achando que a gente sabe tudo, seguindo os nossos próprios entendimentos. Para de ser teimoso com Deus. Se entrega nas mãos dele. Glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Dê um bom testemunho. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com o que você faz achando que não tem nada a ver. Essa frase não tem nada a ver, do diabo. Ele que criou. Sabe quando a gente ouve umas frases e no final fala, né? Me fala uma frase aí de alguém famoso. Alguém sabe? Vitor, você sabe alguém que... Às vezes a gente lê uma frase, né? E vem lá o autor, fulano de tal. Isso não tem nada a ver. Autor, Satanás. Satanás. Cuidado. Cuidado com o seu testemunho. Cuidado para você não envergonhar o nome de Deus.
por causa das suas próprias vontades, de querer estar com vontade disso ou daquilo. Glorifica o Senhor. Ele é muito maior do que as suas próprias vontades. E João Batista, ele tinha esse papel de testemunhar. Para quê? Porque para as pessoas crerem. Então as pessoas começavam a se despertar sobre o Messias. Versículo 8, ele era aquela luz. O testemunho de João Batista era esse. Ele falava, ele não era, João falando de João Batista. João Batista não era aquela luz. Mas ele foi enviado para quê? Para dar testemunho da luz. Quando nós servimos ao Senhor, não é a respeito de nós. Não sou eu o bom. É para eu testemunhar Jesus. É para Ele ser glorificado, não eu. A gente tem que dar testemunho não de nós. Eu sou bom, eu não vou deixar de fazer isso, fazer aquilo, eu não vou falar tal coisa, eu não vou beber tal coisa, eu não vou comer tal coisa, porque eu sou bom. Não, você tem que fazer isso para testemunhar sobre Jesus. É sobre Jesus. A pessoa, quando olha para você, não é você que ele vai achar mal. Ele vai falar, para que eu vou querer o Deus do Juninho? Ele não faz nada diferente do que eu, está fazendo a mesma coisa. É sempre Jesus que vai não ser glorificado, não somos nós. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo. Olha que forte. O mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Ele fez o mundo. Jesus é a palavra. E o mundo não conheceu. O mundo o rejeitou. O mundo não valorizou aquilo que ele fez. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Alguém morreu pela humanidade. E a humanidade não está nem aí. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, que era o povo judeu, o destinatário dos pactos de Deus desde o início, quando Deus formou um povo para se revelar para a humanidade, para o homem. Esse povo, chamado povo judeu, escolhido de Deus, era para ele a lei, as promessas. E esse povo rejeitou a Deus, rejeitou a Deus. E no versículo 12 diz que, mas todos quanto receberam, porque aí uma vez que o seu próprio povo o rejeita, o que Deus faz? Há uma parábola na Bíblia que Deus convida as pessoas para uma festa, manda o convite e as pessoas não vão. Aí que ele decide fazer? Pega os servos e fala, sai na rua e sai convidando todo mundo. E aqueles que nem eram convidados se desfrutaram de uma festa, um banquete. Eles nem esperavam. E eles de última hora foram chamados, porque quem foi convidado não valorizou e não compareceu. E aí Jesus fala, os últimos serão os primeiros. Os últimos a serem convidados, serem chamados, porque os primeiros rejeitaram. Os primeiros serão últimos.
e os últimos serão os primeiros. Amém. Então, nesse momento, Jesus fala, todos aqueles quanto o receberam, e aí nós estamos incluídos, porque nós não somos judeus, nós somos considerados gentios, um povo que não faz parte do povo escolhido por Deus para começar a se revelar na terra. Esse povo rejeitou. Mas todos aqueles que olharam para Jesus e falaram, eu quero o Senhor, eu quero essa luz, eu vejo a vida no Senhor. Jesus, ele vem e abraça. E o que ele faz? O que o versículo fala? Que todos aqueles que o receberam, acontece o quê? O que o texto fala? Hã? Hã? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só. Ele deu o poder, há um poder para se tornar filho de Deus. Nós não somos gerados do sangue, é pelo poder, é pela fé de crer nessa vida, que em Jesus há vida. Se você o aceita, o poder de Deus vem sobre a sua vida e você se torna agora filho. Você já não é mais criatura de Deus, mas você é alcançado pelo poder de Deus e você se torna filho. Não deixe de valorizar isso. Você, quem é você? Às vezes você se sente pequena, às vezes você se sente um lixo, às vezes você se sente fora desse mundo, e você está fora desse mundo mesmo. Você não pertence a esse mundo. Quem é você? Você tem que entender que você é um filho, uma filha de Deus. Você é privilegiado porque o poder de Deus te alcançou e se tornou filhos e filhas, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus é alcançar todos. E você respondeu sim e entrou na vontade de Deus. E a palavra, que era Jesus, a palavra, ela se fez carne. Olha João definindo Jesus. Essa palavra que estava lá no início com Deus e que ele era Deus, ele se fez carne. Ou seja, ele se tornou homem e habitou entre nós. João está falando, ele andou comigo, eu sei de quem eu estou falando, eu posso testemunhar, porque ele estava aqui, esse que estava lá no princípio, que estava com Deus, e ele era Deus, ele estava aqui comigo, andando comigo, João está falando. E ele fala, e nós contemplamos sua glória. O que é contemplar a glória de Deus? A presença. Ele valorizou a presença de estar em Jesus. Ele viu que ele era Deus. Ele se fez carne. Deus se fez carne, homem como todos nós. Ele contemplava, João contemplava a glória que havia em Jesus, como a glória do unigênito do Pai, o único filho do Pai, assim como Isaac era o único filho de Abraão, único filho. Abraão só tinha um, e ele se dispôs a matar, sacrificar o filho, para obedecer a Deus. Deus fez isso com Jesus, o único filho. Se fez carne, veio ao mundo, cheio de graça e verdade. Em Jesus nós vemos graça. Ele nos recebe como a gente é. Ele não se importa com o nosso passado. Ele vem com a graça dele para mudar, para tirar esses traumas, para nos sarar, para mudar de vida. Ele vem com verdade. Tudo que ele fala é verdade.
Por isso que ele, como a palavra no início, a gente tem que continuar obedecendo essa palavra. Aquilo que Jesus fala, aquilo que ele ensina. Essa palavra tem que ganhar espaço no nosso coração. Nesses dias a gente leu muitas palavras. Cada devocional que vocês trouxeram era uma palavra. A mesma palavra que criou tudo isso. A palavra foi falando e foi nascendo as coisas. A palavra, quando é dita, ela tem que nascer, transbordar o nosso coração por essa palavra que é cheia de graça. Ela não força, ela espera que a gente escolha, e ela é cheia de verdade, cheia de verdade. Eu quero encerrar dizendo a importância desse Jesus que João está mencionando aqui. Antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus é outra, é outra. Antes de Jesus nós tínhamos a lei, era a maneira que Deus tinha para ensinar o seu povo a respeito dele. E essa lei, Deus, uma das razões que Deus coloca para o seu povo era para dizer assim: por mais que você tente viver a lei, você nunca vai conseguir. Porque a própria lei dizia assim: não adianta você viver todas as leis certinho e falhar em uma, você está em pecado. Não adianta, você tem que viver 100%. A lei, Deus usa justamente para falar assim: olha, se não for a minha graça sobre você, não tem como você ser santo, não tem como você ter um relacionamento comigo. Não tem. E aí, quando Jesus vem, Jesus é essa graça e essa verdade que fala agora, ó, eu vou fazer por você aquilo que você não pode fazer. Eu vou morrer no seu lugar para te resgatar. Quando a gente vai para a ceia do Senhor e a gente relembra a morte de Jesus, o que isso significa? Olha que poderoso. Porque a gente não está preso mais na lei, mas a gente foi alcançado pela graça do Senhor. Deus, quando Ele olha para nós, quando Ele olha para a Thaís, Ele não vê mais a Thaís. Ele vê primeiro Jesus. E porque Ele vê Jesus, Ele intercede pela Thaís, fala: Deus, o Senhor sabe das falhas dela, sabe que ela é assim, é assado, mas eu morri por ela me aceitou. E aí Deus fala: o sacrifício seu por ela tem valor para mim. E aí as misericórdias chegam até a Thaís por causa de Jesus. Não pense que você é bom. Jesus é bom e Ele morreu por você, para que você tivesse acesso a Ele, a Deus. Agora o grande problema da humanidade é o quê? Que às vezes você tem essa consciência e fala: então eu posso fazer umas coisinhas erradas porque as misericórdias do Senhor vêm sobre mim. Se você pensa assim, já o sacrifício que Jesus fez para você já não vale a pena. Já não sei nem se você de fato entendeu o que Ele fez por você. Ele te salvou para você não pecar mais. Você não tem direito mais de pecar. Não tem. E se isso acontecer, você já está perdoado, porque Jesus morreu no seu lugar. Por isso que Deus sempre fala de perdão para nós.
E por isso que ele nos ensina a perdoar uns aos outros. Porque a gente quer receber o perdão de Deus, mas a gente não perdoa o irmão. Ele traz numa outra parábola esse ensinamento tão forte que o servo devia para uma pessoa um valor e ele não podia pagar, e ele insiste para o seu senhor para ele perdoar aquela dívida. E o servo, e o senhor se compadece daquele homem e fala: tudo bem, eu te perdoo, vai, não esquenta a cabeça. O que esse servo faz? Ele sai dali e volta para casa todo feliz, porque aquele senhor perdoou a dívida dele, que estava difícil para ele pagar. Vocês sabem o que isso significa quando você é perdoado de uma coisa e vê aquele alívio? Não preciso fazer mais. Que bênção. Mas no meio do caminho, nessa alegria para voltar para casa, ele encontra uma pessoa que devia para ele muito menos do que ele devia para o outro. E o que ele faz? Ele arrebenta com a pessoa que estava devendo para ele e não perdoa a dívida e faz ele pagar de qualquer jeito. Olha que coração. Quero receber, mas eu não quero fazer. Eu só quero receber. Deus não é assim. Por isso que ele fala: ame ao Senhor de todo o seu coração, alma, força e entendimento, e a teu irmão como a ti mesmo. Porque é muito fácil a gente ir para Deus e levantar as mãozinhas. Isso é hipocrisia, sendo que a sua vida não é assim. Você é grosso, você é estúpido, você não expressa Cristo, você não derrama amor, você pede o perdão de Deus, você quer algo de Deus, mas você não faz isso para o seu semelhante. Você vem para o culto, aleluia. Aí acaba o culto. Graças a Deus aqui a gente não tem isso. Não tem isso. E se tiver, vocês estão de parabéns, que vocês estão me enganando. Nós precisamos aproveitar esse talento. Eu estou indo para Hollywood daqui a logo. Eu posso indicar o seu nome lá no Hall da Fama para próximos atores e atrizes de um novo filme. Porque eu não vejo que há isso no nosso meio, mas eu conheço muitas igrejas, pela experiência que eu tenho de caminhada com o Senhor, que a pessoa levanta, glorifica o nome do Senhor, acaba o culto, ela olha para o lado e tem vontade de matar aquele irmão, aquela irmã. Como pode isso? Isso não é andar com Deus. Isso é esse comportamento desse servo, que pede para Deus, mas na hora de você ser a semelhança e imagem de Deus na vida do outro, você faz diferente. Então Jesus, ele vem para fazer esse divisor, para colocar as coisas certas no lugar, para acabar com toda a religiosidade. Aqueles homens defendiam mais a lei do que a graça que Jesus queria trazer. Eles brigavam com Jesus, eles mataram Jesus justamente por causa disso. Porque Jesus incomodava. Como que pode querer salvar uma pessoa no sábado? Como pode? E Jesus mesmo, na sua sabedoria, ele fala assim: ué, se Jesus fosse mineiro, ele falaria: uai, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Se Jesus fosse do sul, ele falaria mais ou menos assim: bate! Deixa eu falar algo para você.
Você já estou indo para o hispano aqui. Já está confundindo os idiomas. Mas Jesus fala assim, gente, o que é mais importante? A lei ou a pessoa ser curada e ficar feliz da vida? O sábado não foi feito... Como é que é? O sábado não foi feito para o homem. O homem não foi feito para o sábado. O sábado não é para ser adorado. O sábado foi feito para o homem. Assim como eu, Jesus, sou o Senhor do sábado. Oh, isso é tremendo. Jesus é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que ele decidiu no caminho que ele tinha que seguir, como a gente teve que fazer a nossa decisão ali. E o Vitor nos ajudou a escolher o caminho. Que você, Vitor, ajude as pessoas também a escolher o caminho certo. Viu? Não leva as pessoas para o caminho errado não, Vitor. Se precisar que a Bíblia entre na sua cabeça, conte comigo sempre. Jesus escolheu um caminho. Às vezes a gente acha que é fácil isso. Ter morrido na cruz foi fácil. Mas a Bíblia é clara que Jesus naquela noite, ele transpirava tanto de medo, de pavor, que chegava a transpirar sangue. Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil um discípulo que andou com ele o trair? Às vezes eu não sei se vocês passam por determinadas rejeições na vida, já passaram. É tão ruim ser rejeitado. Tão ruim a rejeição. Jesus foi rejeitado por um discípulo dele, que ele ensinou. Aí os soldados vêm e prendem Jesus. E Pedro quer defender Jesus. Às vezes a gente acha, a gente tem a melhor maneira para fazer as coisas de Deus. Cuidado com isso, não seja Pedro. Pedro vai lá, quer defender Jesus, pega a espada e corta, dá uma espadada num soldado e pega a orelha. Eu não sei se esse soldado tinha uma orelha um pouco fácil também para acertar o alvo, mas o fato é que a Bíblia era um soldado lá, né? Não tinha Jesus, vamos fazer bullying com ele. E aí olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz. O que Jesus faz, Bia? Você sabe? Então imagina que aquela orelha, né, era um pouquinho grande, a Bia que está fazendo bullying com o soldado. Ele vai lá, pega a orelhinha do soldado, né, e volta. Olha o que Jesus faz, fala: Pedro, você não está entendendo nada. Não adianta você impedir aquilo que Deus quer fazer. Não adianta, eu sei que isso aqui não é fácil. Eu mesmo não queria morrer. Mas é necessário que eu tenha que fazer isso. É necessário. Percebe que nós precisamos morrer também? Por isso que Jesus, olha, é tão perfeito tudo que Jesus faz. O Sermão da Montanha, ele explica essas coisas. Ele fala: olha, bem-aventurado você que precisa sofrer por minha causa. Como seguidores de Cristo, entenda isso.
Não é uma má notícia, mas é para você ficar preparado. Você vai sofrer as coisas que seu mestre sofreu. O mundo odiou o mestre. O mundo não compreendeu o mestre. Vai compreender os discípulos dele? Não vai. Por isso que muitas vezes nós somos pressionados e somos... Nossa fé pode ser abalada porque parece que a gente está indo na contramão, a gente está sozinho, todo mundo está dando certo a vida e a gente não, porque o caminho é estreito. E se as pessoas não compreenderam Jesus, não vai compreender você como discípulo e discípula de Jesus. A gente está no caminho estreito, mas a gente está acumulando riqueza no céu, né? Exatamente. A nossa recompensa está nos céus. E Jesus, ele se submeteu a isso. E hoje a gente vai relembrar esse momento. O momento que Jesus decide salvar a humanidade. Hoje nós somos salvos. Hoje a gente atravessou a ponte. A gente estava de um lado, longe de Deus, apenas criatura de Deus. Jesus se fez ponte para a gente atravessar e ter acesso a Deus. Nós não tínhamos acesso. E hoje nós encontramos Deus através de Jesus, através da morte de Jesus. Viva o Evangelho, guiado pelo Espírito. Não tenta fazer a obra da maneira que você acha que tem que ser feito. Como Pedro queria defender e mudar os planos de Deus. Jesus, ele decide morrer por nós, para que nós tivéssemos a vida, porque João disse, nele estava a vida. E quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus na cruz, ele agora nos dá essa vida. A morte não vai nos vencer. Nós passaremos a eternidade com ele. Assim como a morte não venceu, ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, voltou aos céus e deixou uma promessa para nós. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Assim como o povo de Deus sempre almejou a vinda do Messias, hoje nós almejamos a mesma coisa. Jesus vai voltar. Quando a gente vem para a ceia, a gente tem que relembrar o sacrifício de Jesus. Porque até Jesus era uma coisa, depois de Jesus, todas as coisas se fizeram novas. Você nasce de novo. O poder vem sobre a sua vida de se tornar filho. E a gente não pode tirar da memória que tudo que a gente viver aqui, por isso que tem que dar um bom testemunho, glorificar o Senhor, porque o que vale é o que está sendo construído na eternidade. Jesus vai voltar. Não viva essa vida só para você aqui, mas vive sempre pensando na eternidade. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Então vamos encerrar esse culto. Esse culto maravilhoso. Eu estava aqui pensando, de vez em quando a gente tem que vir fazer o culto aqui. A gente sai mais cedo lá. Amém. Faz o culto aqui, faz um churrasco. Falando em churrasco, a Bia fez assim, né? Até eu falar, vamos fazer o culto, tava a cabecinha paradinha, fazer o churrasco. Tô dentro, vamos fazer o culto aqui. E nós estamos, esse culto é especial por quê? Porque de fato nós estamos envolvidos na criação do Senhor aqui. Criação e homem, juntos, adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Então vou pedir para você ficar de pé. E você desfrutar desse momento. Desfrutar desse momento, né?
onde Jesus nos ensina que ele estava ali com seus discípulos celebrando a Páscoa, e aí ele pega o pão, ele parte o pão, e quando ele parte o pão, ele fala: isso vai acontecer comigo, meu corpo vai ser partido, como Jesus sofreu lá naquela cruz. E aí ele pega o vinho e ele fala: isto simboliza o meu sangue que vai ser derramado aqui, lá naquela cruz. Ele foi entregue como sacrifício por nós, o cordeiro que foi morto pelos seus pecados, pelos meus pecados, porque nele estava a vida. E ele precisava morrer para dar vida para nós. Olha só que tremendo isso. Ele sem pecado nenhum, sem culpa nenhuma, mas porque Deus nos amou de tal maneira, ele entrega o seu único filho para morrer em nosso lugar. E todo aquele que crê será salvo, passará a eternidade com Cristo. E depois de ele apresentar esses dois elementos, ele deu graças ao Senhor. Então eu quero convidar vocês a pegar esses elementos, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. E aí depois que todo mundo pegar, a gente ora e ceia juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela palavra que se fez carne, que habitou entre nós, pela vida de João Batista, que testemunhou sobre Jesus, pela vida de João, que trouxe essa apresentação de Jesus tão tremenda. Ele sendo o mais íntimo de Jesus, ele não poderia ter feito uma apresentação tão profunda como ele fez, onde no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Senhor, e a própria palavra era o Senhor. Obrigado por ter enviado Jesus para nos resgatar, para nos trazer de volta para Ti. Obrigado, Pai. Hoje nós estamos no Senhor. Que o Senhor nos dê força, graça, Pai, para permanecer na verdade, cheio de fé. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, na nossa caminhada, trazendo o abrigo, trazendo sustento, que a gente possa olhar sempre para Jesus, que é a ponte, que a gente não possa perder a comunhão com o Senhor, sempre buscando, orando, meditando na sua palavra, acreditando que o Senhor tem um plano perfeito para nós, e nós queremos desfrutar desse plano perfeito. Obrigado por esse final de semana maravilhoso, pelo Senhor ter construído tantas coisas em nossos corações, que vai marcar eternamente em nossas vidas, ó Pai.
Continue derramando graça, unção, verdade sobre nós. Abençoe a nossa igreja. Quebre com toda a resistência maligna sobre a vida das pessoas, ó Pai. Que elas possam ser atraídas pelo Senhor, ó Pai. Que a nossa igreja seja o sal da terra, a luz do mundo, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha se revelar nessa hora a nós, ó Pai. Que celebramos esse sacrifício de Jesus na cruz por nós. Que sem Ele nada seria feito. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai. E nós esperamos a sua volta para nos buscar. Tenha misericórdia desse mundo, desperte esse mundo para o Senhor, para que eles possam te conhecer e se revele cada vez mais a nós, para que possamos ser como João, íntimos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ceiar ao Senhor.